Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de empreendedorismo e criatividade. E nesse vídeo nós vamos fazer um resumo do que será essa nossa disciplina, deixando claro algumas coisas como o que é empreendedorismo, tanto a parte teórica quanto a prática, e também o que vem a ser criatividade, da onde surge a criatividade. Para ilustrar um pouco mais sobre empreendedorismo, eu vou contar uma história bem rapidinho, um resumo de um cara, um japonês. O nome dele é Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto foi um dos nomes mais importantes da história do mundo dos games, principalmente da empresa Nintendo. Bom, mas vamos lá, falar um pouquinho sobre esse cara. Shigeru Miyamoto começou a trabalhar na Nintendo mais ou menos na década de 80. E foi nessa década de 80 que a Nintendo lançou o game Hadescope Arcade. Foi feito 3.000 pedidos de fabricação dessa máquina, dessa plataforma. Porém, essa primeira criação de Shigeru Miyamoto foi um fracasso. O game não teve mais que 1.000 unidades vendidas, ou seja, ainda sobrou mais 2.000 unidades do game. E o que fez então o presidente da Nintendo na época? Ele decidiu apenas alterar o jogo, modificar o jogo e manter as cabines, manter a plataforma do videogame. E aí então o Shigeru Miyamoto agarrou com todas as forças essa segunda chance, após o fracasso, e começou a pensar, começou a estudar, começou a questionar, começou a ver o que as pessoas gostariam de jogar, então, e aí ele realmente viu que esse primeiro jogo que ele desenvolveu estava realmente ultrapassado. E a grande ideia dele, uma das primeiras ideias que ele teve a partir daí, em substituição ao fracasso do seu primeiro jogo, foi desenvolver um game com base nos personagens do marinheiro Popeye. Porém, Shigeru Miyamoto encontrou outra dificuldade e não conseguiu lançar esse jogo graças a direitos autorais. E aí ele teve uma nova ideia com o lançamento do Donkey Kong, que é um jogo já conhecido aí por todo mundo. E o personagem então do Mario, que não tinha o seu jogo próprio até então, esse personagem que fazia parte do jogo Donkey Kong, era chamado de Jumpman. Mas o ápice, digamos assim, do Shigeru Miyamoto, o grande feito, um dos principais feitos, se não o principal feito da trajetória profissional desse gênio do mundo dos games, foi desenvolver o jogo Mario. E como surgiu o nome Mario? Olha só que coisa interessante. A Nintendo alugava um galpão, uma espécie de armazém lá nos Estados Unidos, e a Nintendo enfrentava sérios problemas financeiros. E o dono desse armazém, o dono desse galpão, chamava-se Mario Segale. Um certo dia, o senhor Mario Segale adentrou no estabelecimento, na sede da Nintendo, muito bravo, esbravejando. Poxa, eu vim aqui cobrar aluguel, vocês não têm dinheiro, não sei o que, eu vou dar um tempo para vocês me pagar, senão vocês estão na rua, beleza. E aí, vendo todo aquela situação, aquela cena, um tanto quanto diferente, Shigeru Miyamoto teve a brilhante ideia. Então ele achou um pouco o personagem, um Jumpman, achou um pouco parecido com o Mario, com o Mario Segale, com a pessoa da vida real. E acabou então utilizando o nome dele, Mario, não o sobrenome, mas o primeiro nome dele, Mario, para o seu personagem, que é um dos sucessos que nós temos aí no mundo dos games. Então, essa é uma historinha, um resumo dessa história que eu queria contar para vocês, desse cara que, diante das dificuldades, diante dos fracassos, diante das crises, ele teve suas melhores ideias, tanto do desenvolvimento de um produto, quanto do nome do próprio produto. Então, existem sim pessoas mais criativas que as outras, porém nós podemos potencializar a nossa criatividade, e é nisso que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre, na disciplina de empreendedorismo e criatividade. Certo, pessoal? Espero novamente que tenham gostado desse vídeo e nos vemos
na aula de maneira presencial para explicar um pouco mais sobre essa disciplina que tenho certeza vocês irão gostar muito. Valeu! Forte abraço a todos!